Então vamos lá. A tão discutida, né, lágrima ácida. Vamos saber um pouquinho mais sobre essa forma de abordar, forma de chamar, popularmente chamado de lágrima ácida. Se você fala para qualquer cachorreiro, ou seja, um proprietário de cachorro que já tem uma certa experiência, ele já ouviu falar sobre lágrima ácida. E para trazer à tona para vocês, eu trouxe exatamente esse tema: mito ou verdade? Então a gente vai discutir bastante sobre isso. Vamos lá. Não existe lágrima ácida. De acidez, a lágrima não tem nada, tá? Para ser mais exato, ela tem um leve teor alcalino. Mas existe sim um termo técnico chamado cromodacriorreia. Esse é o termo técnico para manchas, para as manchas ao redor dos olhos, que está relacionado sim à lágrima, mas a acidez não tem nada de acidez envolvido nisso, tá? Então, mas o que é isso então? Na maioria das vezes é o excesso de lágrima escorrendo por fora do canal lacrimal. Então nós temos isso como uma definição como dacriorreia, cromodacriorreia, tá? Olha lá. Como causas, nós temos a obstrução do ducto nasolacrimal, é o principal. Isso acontece algo em torno de 80% dos casos. E aqui eu abro dois parênteses ali. Na verdade, um é de origem congênita, às vezes o filhotinho já nasceu com esse tipo de problema. Muito comum em felinos, nos gatos, e alguns animaizinhos pequeno porte, tipo maltês, coisas assim, eles também podem ter de origem genética. A origem congênita pode ser dois tipos: a agenesia total, ou seja, não tem comunicação com o nariz, o olho não se comunica com o nariz, mas também nós temos a possibilidade de ter uma atresia, ou seja, uma diminuição do diâmetro, do calibre do ducto nasolacrimal. Então aí acaba não suportando, ou seja, o ducto é muito fino, não suporta o excesso de lágrima, tá? E a obstrução pode acontecer de uma forma secundária, que pelo menos nos casos de infecção, tártaro, um exemplo, blefarite, dacriocistite, então tem um monte de outras possíveis causas aí, tá? O terceiro, ou melhor, o segundo pilar aí que a gente aborda é o aumento da porfirina, que tem a ver com a mancha, diretamente relacionada à mancha. Quem causa a mancha é essa substância aí, é a porfirina. É ela que causa a mancha. A lágrima saindo para fora, tem animais que saem lágrima para fora, mas não mancha. Mas por algum motivo, ao aumento dessa substância, né, uma substância naturalmente produzida, que é liberada, produzida lá no fígado, que é liberada pela lágrima, pela urina, pela saliva. Então, ou seja, não é só na lágrima que tem a porfirina, tá? Mas a gente vai discutir sobre isso mais para frente. E é claro que eu não posso deixar de falar sobre o excesso de lágrima. Por exemplo, se tem um corpo estranho incomodando os seus olhos, isso vai acontecer um aumento da produção de lágrima. E o canalzinho de lágrima pode ser que não dá conta do recado. Ou seja, anatomicamente correto, não tem nenhuma infecção esse ducto, mas o excesso de lágrima. Como, por exemplo, a presença de um corpo estranho. Mas, se a gente trazer isso para a nossa realidade, por que o animalzinho faz 30 dias que está com esse excesso de lágrima? Aí pode ser nascimento de pelos alterados. Por exemplo, de estiquíase, que a gente vai trazer como exemplo aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos entrar nesse mundo da cromodacriorreia. Para isso, eu já até citei algumas nomenclaturas aqui, mas para isso eu vou fazer uma revisão da literatura bem pontual, bem necessário para o nosso dia de hoje. Pontos lacrimais. Quais são eles? Aqui, ó, nós temos um canalículo superior, um ponto lacrimal superior e outro inferior. No caso do gato, também tem o inferior aqui e o superior aqui. Esses dois são os pontos lacrimais. Canalículos lacrimais é o canalículo inferior, que corre, é bem pequenininho o canalículo mesmo, ele corre daqui do início da pálpebra até o saco lacrimal. Onde é o saco lacrimal? Onde há a união dos dois ductos. Então, aqui seria a região do cachorro e aqui seria a região do gato.
Perfeito? Saco lacrimal é exatamente essa estrutura. Alguns animais têm um aumento de volume nesse local do ducto. Não é necessariamente todos eles têm esse aumento de volume, mas alguns sim. O cachorro, na maioria das vezes, não tem esse aumento de volume, mas tem também considerada a região do saco lacrimal, que é essa região aqui, que a gente vai ver que pode ter problemas inflamatórios nessa região. E o ducto nasolacrimal é exatamente o restante do ducto, que é exatamente esse canalículo aqui, ó, que vai até a narina nasal, onde tem o ósteo nasal, a abertura final. No cavalo, ele é bem nítido, a gente consegue levantar a narina do cavalo e consegue identificar. Já no cachorro e no gato, isso não dá para ser feito, não dá para identificar com certa facilidade. A necessidade de anestesiar o paciente, ir lá com uma sonda esofágica bem fininha para a gente tentar colocar lá dentro. Então, ou seja, não é fácil fazer a canulação disso, não é na nossa rotina, tá? Então, em termos de anatomia, é isso que eu precisava abordar com vocês. E entrando, então, como prováveis causas, a obstrução do ducto nasolacrimal é a mais comum. E isso aqui que a gente vai discutir é um guia para uma abordagem para vocês no dia a dia de vocês. Então vamos lá, vamos falar sobre causas. A etiologia da obstrução do ducto. Nós temos os 3 pilares aí, como para a explicação das causas. A primeira é de origem congênita, ou seja, o animalzinho tem uma má formação, uma atresia, agenesia, que é a estenose, ou seja, ele não tem formado aquilo lá. Isso já nasceu. Então, são aqueles pacientes que quando a gente pega filhote, que tem esse tipo de problema, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para esse paciente é: quando que começou o problema? E alguns clientes relatam: eu já comprei esse animalzinho, ele já adotei esse animalzinho, ele já veio com esse problema. Aí tem uma grande chance de ser de origem congênita. E aí o fato de ter origem congênita, você só vai conseguir fechar o diagnóstico quando você, além do teste de Jones, que a gente vai falar daqui a pouco, lá no dia do flushing, que é a canulação do ducto, é lá quando você canula e com uma seringa, auxílio de uma seringa e um catéter, é lá que você consegue fechar o diagnóstico. Porque aí você injeta e vê que não sai no focinho. É só assim que a gente consegue fechar o diagnóstico. Não há necessidade de uma sedação, aliás, não há necessidade de uma anestesia. Alguns animais pode até fazer uso, pode fazer necessário a sedação, tá? Mas não é um item obrigatório. O segundo pilar tem a ver com as adquiridas, a obstrução do ducto adquirida, como por exemplo, infecções. Como assim infecção? Infecção principalmente por corpo estranho, tá? O relato principal que tem na nossa demanda, na nossa casuística, tem a ver com os clientes falando o seguinte: doutor, eu estou com uma reforma na minha casa. Depois que eu comecei, ou melhor, já faz uns 3 meses que está com essa reforma, faz 1 mês mais ou menos que começou um problema relacionado à lágrima. Portanto, ou seja, tem um histórico de poeira ambiental, tem histórico de reforma na casa, então cimento, cal, esse tipo de pó vai entrando, acumulando lá no no saco do ducto nasolacrimal, o saco lacrimal, e é lá que acumula essa sujeira. Essa sujeira pode gerar um processo de obstrução inflamatório ou não, tá? Alguns casos geram um processo inflamatório que coça muito, tá? Outra provável causa, um trauma. Por exemplo, uma briga entre os cachorros. Há uma laceração, há um machucado, um inchaço de volume aqui e que pode causar aí uma irritação local obstruindo o canal lacrimal, tá? E o terceiro pilar tem a ver com outras causas, como por exemplo, alterações anatômicas. Entrópio medial. Essa é a principal causa de alterações anatômicas. Aqui, o entrópio medial, na maioria das vezes, é de causa congênita. Mas, por uma questão didática do ducto, aqui a gente coloca ela como secundário a um problema genético. Então, o entrópio não entra no pilar do congênito, porque é congênito de fato, mas a obstrução é secundária. Você não precisa fazer nenhum tratamento para desobstruir o ducto, basta você tirar o entrópio lá de dentro. Perfeito?
Vamos lá, vamos dar sequência agora. Olha lá, exemplos da nossa rotina. Esse é o de origem congênita, uma obstrução num dos lados, parcial de um dos lados e um total obstrução não tem obstrução nesse lado, mas do outro lado tem uma marca parcial aqui, ó, dá para ver um pedacinho só ali, tá? Então, ou seja, é uma possibilidade de ser de origem congênita porque é um filhote. Adquiridas, olha o exemplo mais clássico que eu tenho, né? É o exemplo clássico, muito inchado de volume. Cara, isso aí pode ser corpo estranho, pode ser um processo inflamatório, por caso provável, naquela época das fuligens de cana, melhor, da fuligem das queimadas, que a gente teve bastante na nossa região de Ribeirão, tinha muita fuligem no nosso ambiente. Nós ficamos aqui meses com a fuligem da queimada. Isso gerou muita dacrocistite para a nossa região. E outras causas, e aí que está o exemplo clássico, que é um shih tzu. Entrópio de canto medial. É outras causas como causador aí do problema, tá? Beleza. Sinais clínicos. Vamos falar os detalhes desses sinais clínicos. Epífora, o que é isso? É o lacrimejamento excessivo. Esse é o principal cenário. Para você ter certeza disso, se visualmente tem dúvida, passe o dedo nessa região, que você vai sentir o dedo sair molhado. E esse é um dos testes na avaliação clínica presencial, que a gente faz, passa o dedo e sente se está molhado. E fica a dica, uma vez feito o tratamento, quando você finaliza o tratamento e quer ver o resultado, você vai simplesmente passar a mão. Por quê? Depois do tratamento, a mancha não sai com o tratamento. A mancha só sai a hora que o pelo cresce, você tem que tosar no caso do shih tzu, ou até mesmo as outras raças, que o pelo cai. Tem que esperar cair, porque a mancha não sai com tanta facilidade assim. Então, a ideia nossa é, faz o teste passando o dedo, tá? Tem outros testes que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, então, pela presença da lágrima do lado de fora para fora e na presença da radiação solar, a substância química chamada porfirina queima. Porfirina com radiação solar queima os pelos, tá? E aí, alguns pacientes têm secreção ocular, principalmente quando é de origem inflamatória. Eles têm aquela presença das secreções oculares, que a gente, popularmente, o pessoal chama de remela, tá? E, é claro, dependendo da causa de base, tem um inchaço nessa região. Eu trouxe aquele primeiro paciente com uma situação bem esdrúxula, vamos falar assim. É bem nítido esse aumento de volume, mas nem todos são daquela magnitude. Pode ter um avermelhidão nessa região e um pequeno edema, um blefaroedema, que é um edema de pele naquela região. Tá? Beleza. Olha lá outros pacientes. Nós temos aqui todos, a grande maioria das vezes são animais, a reclamação do cliente são animais de pelo branco, porque é mais nítido, o contraste ali, ou seja, a presença da cor marronzada, enegrecida, ela se contrasta com o branco do animalzinho. E é a principal queixa dos clientes. Mas, né, tem animais marrom, preto, que existe ali a mancha, mas o cliente não fica tão nítido assim, então eles não reclamam. Esse aqui é um shih tzuzinho que tinha obstrução de ducto. Olha aqui a mancha nítida, o pelo todo queimado. A hora que a gente faz o teste da fluoresceína, e aqui o teste é um dos testes diagnósticos nosso, a gente nota que a fluoresceína está saindo para fora, está escorrendo. E aqui é o outro paciente que até a chuquinha dele aqui está manchado. É claro que essa chuquinha só está manchada porque o cliente colocou para vir para consulta e aí a gente documentou isso aqui, mas na verdade os pelos na casa ficam todos soltos, o animalzinho não permite o uso da chuquinha e aí ele fica em contato direto com a lágrima, por isso que mancha, tá? E isso tem uma principal consequência disso, a queixa principal do cliente tem a ver com a estética. Tecnicamente, biologicamente, ou seja, dá algum problema esse excesso de lágrima? Dá problema quando é inflamatório. Quando não tem inflamação na jogada, vida que segue para o paciente, é só uma questão de estética, tá? Alguns animais sentem incômodo, costa. Para isso tem que estar inflamado aquela região. Beleza. Lá, vamos falar do diagnóstico. Como que a gente faz o diagnóstico? São dois principais testes.
O teste de Jones, é o primeiro, tem a ver com o uso da fluoresceína. A mesma fluoresceína que nós utilizamos para úlcera de córnea, a gente utiliza também para ver se vai sair no focinho. Então tá aqui, um paciente, um vira-latinha pretinho, que o proprietário reclamava dizendo, mudou um pouco aqui o aspecto, mas eu sinto que está pingando água em casa. E a hora que a gente faz o teste, só saiu por uma das narinas. Uma das narinas, ou seja, a narina de esquerda, a esquerda dele está obstruído, tá? Esse é o principal causa. Mas se eu estou suspeitando que tem um aumento de produção de lágrima, aí nós vamos fazer o teste de Schimmer. Faz o teste de Schimmer para saber a quantidade. Teste de Schimmer dentro da semiologia oftálmica tem a ver com 15 a 25. O teste de lágrima tem que dar nesse parâmetro. 1 minuto na presença dele lá dentro, em contato com os olhos. Durante 1 minuto tem que dar de 15 a 25. Se tiver mais que 25, pode ser um aumento da produção de lágrima, causada, que a gente vai ver daqui a pouco, sobre o que faz aumentar a produção de lágrima. Tá? Perfeito. É claro que né, na semiologia também, a gente passar o dedo, nós passarmos o dedo por aqui, dá uma noção para a gente se está molhado ou não. Fica outra dica para vocês. Então, o diagnóstico da obstrução é feito através do teste de Jones, que é o teste da fluoresceína, descarta a possibilidade de ter aumento de produção de lágrima. Aumento da produção de lágrima acontece em apenas 5% dos casos, mais ou menos, de 5 a 10%. Causas inflamatórias ao torno de 10 a 20% dos casos, e a grande maioria deles é obstrução causada por corpo estranho, tá? Radiografia com contraste, cara, aí são casos um pouco mais avançados. Para fazer essa radiografia, a gente canula, faz com o animal deitado e anestesiado, tem que anestesiar porque ele tem que ficar paradinho, vai lá, faz a canulação, injeta o contraste dentro do canal lacrimal, e aí a gente consegue, através da radiografia, identificar o caminho da lágrima, tá? Para ser bem sincero, eu nunca precisei fazer esse teste, mas a gente vai discutir mais para frente, que é uma possibilidade, tá? Agora, a irrigação do ducto, então, ou seja, quando a gente faz um contraste, a gente precisa fazer a irrigação do ducto, que é a injeção de solução salina no ducto lacrimal para avaliar a passagem da lágrima. Então, ou seja, eu posso fazer isso ambulatorialmente, desde que o paciente colabore. Então, ambulatorialmente, eu consigo ir lá fazer a canulação através de uma certa experiência, né? Então, ou seja, a gente consegue canular sem sedação, sem anestesia, sem nada. Os primeiros passos de vocês, talvez seria bem-vindo uma sedação ou até mesmo uma anestesia para fazer isso, tá? Perfeito. Como diagnóstico diferencial? Cara, uma vez visto sinais clínicos, feitos testes para confirmar a presença da obstrução, a gente ainda tem que descartar outras possibilidades. Por exemplo, conjuntivite. O fato de ter conjuntivite aumenta a produção de lágrima. É um exemplo clássico. O animalzinho tem uma irritação na superfície do olho, aumenta a produção de lágrima. Então a gente vai, faz um teste, fecha o diagnóstico dizendo, tem muita lágrima. Se tiver essa conjuntivite, a gente precisa primeiro tratar a conjuntivite. Outra, blefarite, que é a inflamação das pálpebras. Se tiver a inflamação das pálpebras, o edema da pálpebra pode causar obstrução temporária. Então, ou seja, a gente teria que tratar a blefarite para depois avaliar a necessidade de fazer o flushing, a canulação do ducto nasolacrimal, que faz parte do protocolo terapêutico. Tá? Outras causas, úlcera de córnea. Todo animal que tem úlcera de córnea, ele realmente tem uma possibilidade, tem um aumento bem intenso de produção lacrimal. Então, ou seja, tem úlcera, não deve ser feito o teste de lágrima, o teste de Schimmer. O teste da fluoresceína ele é indicado sim para rotina, isso é importante. Uma vez feito ali, o teste da fluoresceína já vai impregnar onde tem úlcera. Mas o excesso está para fora? Tudo bem, trata a úlcera, depois você avalia o ducto. Outra coisa, presença de corpo estranho, ou seja, já peguei até carrapato dentro dos olhos. Já peguei, principalmente aqueles pacientes que vão na praça, que vem folha seca lá dentro, isso fica aumentando a produção de lágrima. É uma defesa do organismo, então tem que descartar a possibilidade de ter o corpo estranho. Alterações anatômicas, então, por exemplo, eu trouxe esse gato aqui com exemplo clássico. Esse animalzinho tinha um entrópio.
A causa não era o ducto que estava obstruído, e sim era o excesso de pele tocando no olho do animalzinho, tá? Então, tomar cuidado com esse diagnóstico diferencial aí. Feito? Beleza. Tratamento. Uma vez fechado o diagnóstico de obstrução, nós temos que falar sobre tratamento. Como é que é feito o tratamento? Terapia inicial com colírio à base de anti-inflamatório e antibiótico. Anti-inflamatório, dexametasona seria o melhor, tá? E antibiótico, antibiótico de baixo espectro, fraco. Eu adoro nessas circunstâncias o maxitrol colírio. Por quê? Ele tem na composição dexametasona, que atua super bem ali, tem neomicina e polimixina B, que são antibiótico e antifúngico. São fracos, é o suficiente para esse cenário, tá? Durante quanto tempo? 4 vezes ao dia, durante 15 dias. Tá. Além disso, eu associo com o antibiótico Estomorgil. O Estomorgil, ele atua bastante no seio nasal, no tártaro, inclusive melhora o mau hálito e também inibe a formação da porfirina. Ele também atua lá na inibição da porfirina e, portanto, dá uma diminuída na concentração da porfirina. Perfeito. Só que o mais importante dele é o antibiótico que vai atuar nessa região aqui para aliviar os sinais inflamatórios do animalzinho. Uma vez feito isso, prescrito colírio por 15 dias, Estomorgil por 10 dias, uma vez feito isso, no 5º dia do seu tratamento, pede para o cliente retornar e aí nesse momento você vai fazer a lavagem do ducto naso-lacrimal. Ou melhor, dos ductos naso-lacrimais. Porque nós temos 2 canalículos, superior e inferior, tem que fazer a lavagem dos 2 e do outro lado, fazer a lavagem dos 2. Então, com o auxílio de um catéter e uma seringa de 5 ml, a gente consegue fazer isso. Se o animal é bonzinho, né, deita o animalzinho na mesa, posiciona, a gente vai ver daqui a pouco sobre isso, mas posiciona ele com 2 pessoas da equipe segurando o animalzinho, a gente consegue fazer. Uma pessoa só não consegue, então lembra que eu falei, 2 pessoas para segurar e uma terceira pessoa para fazer o procedimento. Então, ou seja, precisa de equipe para isso. Não, eu estou sozinho. Então, ceda. E mesmo cedado, você tem que pedir auxílio do cliente, tá? Não esquecer, em hipótese nenhuma, de fazer um colírio anestésico para fazer a canulação. É um procedimento que dói? Vou ser bem sincero. Imagina você que você está dentro da piscina e por uma fatalidade entra água no seu nariz. Então, ele incomoda. O animalzinho, até a maioria deles faz um movimento desse para se livrar daquela água que entrou no focinho. Então, ou seja, é tolerável? Sim. É inodoro, ou melhor, é indolor? Não, não é indolor, mas não é uma dor assim tão intensa, tá? Algo que precisa ser sedado ou anestesiado para isso. Não, a sedação é só por uma questão de contenção. Beleza? Perfeito. Uma vez feito isso, detalhe importante, eu coloco essa seringa cheia de 5 ml, é o que eu gosto mais, eu coloco a seringa com 2 gotas do clorexeína, junto com 5 ml de soro fisiológico. Essa soluçãozinha está dentro da seringa, é ela que eu vou injetar. Por que eu ponho a clorexeína? Para ver saindo essa estrutura verde do corante lá no focinho. É a marcação para a gente. Tá perfeito, passou, tá desobstruído. Tá? Aí eu vou lá no superior e inferior para fazer. Ou seja, faço nos 2, viro o animalzinho, faço do outro lado também. Feito? Perfeito. Beleza, acaba por aí? Não. Aí você vai pedir um retorno para 15 dias. Fez a desobstrução hoje, 15 dias faz um retorno para reavaliar. Não vai estar usando mais nada. Teoricamente, dia 0 até o 15º dia, colírio de maxitrol. Do dia 0 até o 10º dia, comprimido. E o retorno, você fez aqui no 5º dia a desobstrução. Você vai pedir com mais 15 dias. Vai dar no total de 20 dias de retorno. Com 20 dias de retorno, você faz uma reavaliação para ver a necessidade de refazer, mudar a conduta terapêutica e discutir sobre sucesso ou não do procedimento. Como regra da experiência nossa, diz que 80 a 90% dos animaizinhos resolvem fazendo essa terapia. O que não resolve,
Se você fechar o diagnóstico como sendo congênito, ou seja, a genesia ou atresia, fechou esse parecer, dá esse parecer para o cliente e acabou por aí. Tem indicação cirúrgica, sim, né? E muito mais por uma questão de estética do que terapêutica. O animalzinho não vai sofrer por causa disso. Mas, na maioria das vezes, é a estética que incomoda o cliente. E aí envolveria cirurgia. Mas, se você não fechou nenhum diagnóstico, não deu certo, eu encaminho para o nutricionista. O nutricionista vai amenizar a inflamação do fígado ou do intestino. Por quê? Porque a porfirina é frutos de um processo inflamatório ou no fígado ou no intestino. Então, ou seja, uma vez que esse animalzinho, e a maioria dos animalzinhos tem um relato dizendo esse animal é muito sensível de estômago, vomita por qualquer coisa, esse animalzinho tem alergia alimentar, isso está associado no processo. Então, ou seja, encaminha para o nutricionista para ele identificar quais substâncias da nutrição, se é ração, se é petisco, né? Seja lá o que for, ele vai identificar e com isso vai diminuir a produção da porfirina. É aí que está a jogada. Por que ração melhora em alguns pacientes? Ração com baixa quantidade de ferro melhora e uma ração de melhor qualidade para não inflamar tanto o trato intestinal. Tá? Então essa é a relação direta com a nutrição desses pacientes. Perfeito? Olha lá o canalzinho. Então aqui está os pontos do ducto, os pontos lacrimais. Bom, vamos lá. Esse paciente estava anestesiado, eu fiz a canulação, passei o nylon 4 zeros, se não falha a memória aí, 3 zeros ou 4 zeros. Mas a ideia nossa era só passar o fio para identificar os pontos, os canalículos. É difícil? Cara, é difícil. Alguns pacientes, eles são difíceis. Repara que eu estou dentro do canalzinho, nesse daqui superior, e não dá para ver o buraquinho de abertura deles. Com uma magnificação de imagem, uma lupa ou até mesmo uma lâmpada de fenda, facilita demais o seu procedimento. Mas é obrigatório? Não. Às vezes eu nem vejo, nem consigo ver, mas eu vou lá para uma questão anatômica, identificação, falo assim, é mais ou menos por aqui. Eu vou lá, coloco, forço e vou vendo, né? Até conseguir achar um ponto, né? Ah, não, mas eu não estou achando. É possível de ter agenesia, sim, tá? Então fica aqui a dica. Esses são os pontos dos canais lacrimais. Uma vez introduzido o catéter ali, qual o catéter? Catéter 24. Quando o animal é muito pequenininho, eu pego o catéter pediátrico, que ele é mais fininho ainda, tá? A maioria das vezes o catéter 24 dá super certo para esse cenário. Beleza, vamos lá. Vamos ver como é que é feito isso. Olha aqui, ó. A obstrução do ducto aqui. Esse é o Dominique da Vitória. Olha lá, ó. Olha como é que é fácil. Canulou, animal não está dormindo, olha lá, ó. Na hora que passa no focinho, reparou? Vou até passar de novo, repara que a hora que passa no focinho o animal se mexe todo. Por quê? Porque é a sensação de um certo incômodo que entrou um corpo estranho dentro da narina. É igual aquela sensação que a gente tem na piscina, tá? Olha lá, região do canalículo superior. Ó, o dedo dela está passando para o outro lado para obstruir, para forçar esse ducto, para forçar que passe o líquido embaixo. Então, ó, eu vou voltar aqui nessa imagem para vocês verem. Ela canulou por aqui por cima. A hora que canulou, ela colocou o dedo nessa região para forçar, entupir o canalzinho de baixo. E assim a gente põe pressão na seringa para fluir, ou seja, para fluir lá para baixo. Porque quando a gente faz aqui e não entope, ele volta por aqui. Então a gente força com que passe para baixo, tá? E isso eu faço a mesma coisa com o outro. Então, fez primeiro no de cima, agora vamos no de baixo. Tanto faz a sequência, tá? Posicionamento, onde você está ali, você vai e tenta fazer um. Não conseguiu, vai no de cima. Ah, conseguiu de cima, agora vai no de baixo. E aí você fica tentando até localizar onde estão os canalículos, tá? Perfeito. Agora, nós temos o alargamento. Nós temos aí um procedimento, não é cirúrgico. Nesse caso aqui da imagem, é um procedimento cirúrgico, tá? Mas na nossa rotina, a gente tem um instrumental desse que é para alargamento do ducto nasolacrimal. O que ele faz? Se está muito pequenininho, a gente introduz ele com o objetivo de alargar.
ele alarga um pouquinho, o suficiente para você ficar mais fácil a canulação. Mas não é que vai fazer milagre e vai resolver isso. Não, ele só dá uma alargada no começo, tá? Só na fase no começo do ducto. Você não consegue introduzir o ducto até o final da narina, né? Ou seja, não, é só ali no pedacinho inicial. E aqui está um exemplo do que você pode fazer como tratamento. Se o animalzinho tem um canalzinho lacrimal, mas ele é estreito, você pode fazer isso. Passa uma sonda, por exemplo, uma sonda uretral, fininha, passa ali e dá 2 pontos de sutura, um embaixo, outro lá em cima e deixa por 60 dias, para que esse canalzinho lacrimal ele fica mais esgarçado, assim, mais aumentado de diâmetro, tá? É uma possibilidade de ser feito o alargamento também. Agora, aqui está a presença, por exemplo, de se tiver um corpo estranho, como é que a gente faz? Olha aqui, ó, é feita uma incisão nesta região. Então vamos lá, vou descrever para vocês como é que está a posição. Ó. Posição dessa imagem de figura do artigo científico. Isso aqui, ó, a pálpebra superior está aqui, pálpebra inferior está aqui. A terceira pálpebra, ele está tracionando. Isso aqui é uma pinça que está tracionando. Então ele puxou a terceira pálpebra. Com isso, a gente consegue ver os 2 canalículos. Um está aqui, o outro está aqui. Perfeito. Aí é feita uma incisão entre os 2 para ter acesso àquela região para você tentar tirar um corpo estranho, que é possível de ter, tá? Aí fez a incisão e aqui está o canalículo. Aqui está já canulado com a sondinha que passou uma sonda. Então você consegue ter acesso a isso. É possível, mas e depois você fecha? Fecha, não, deixa aberto para poder drenar por ali. É possível de deixar aberto isso para ser drenado por ali. Prognóstico. Os pacientes estão bem. O resultado final é satisfatório ou não? O índice de sucesso é ruim. Não é muito bom esse índice de sucesso para esse cenário, tá? Então fica aqui a dica. Em último caso, eu recomendo fazer alguma abordagem cirúrgica como essa, por exemplo. Tá? Beleza. Vamos discutir um pouco mais sobre a porfirina. A porfirina é um pigmento natural encontrado na lágrima dos cães. Então, beleza, tá ali na lágrima. Mas é uma das principais substâncias responsável pela coloração avermelhada por essas manchas. Repara que aqui que é um labrador e tem essa mancha, né? Uma mancha avermelhada, amarronzada, na presença dos pelos aqui. Vamos saber mais sobre ela. Então, olha lá. Ela é um composto orgânico. As porfirinas são derivadas do metabolismo do ferro. Olha lá. Ferro, e é por isso que a nutrição tem a ver com isso daqui, ó. E estão presentes em diversos fluidos corporais, incluindo lágrimas, saliva e urina. Perfeito. Ela faz parte, a porfirina faz parte da estrutura da hemoglobina. Ela tem lá na hemoglobina. Então, quando tem destruição de hemácias, acontece liberação de porfirina, porque elas fazem parte da estrutura do heme, das hemoglobinas, que compõem a hemoglobina e outras proteínas relacionadas ao transporte de oxigênio. Então, é ali o problema. Hemoglobina, perfeito. A presença natural na lágrima das porfirinas ocorre de uma maneira natural, ou seja, tem porfirina ali, sendo o subproduto do metabolismo dos glóbulos vermelhos e da degradação da hemoglobina. Então, processos inflamatórios que geram certa irritação, principalmente no intestino e no fígado, causam um aumento de excreção dessas substâncias. Então, olha lá. Essas substâncias são excretadas pelo fígado e rins, mas em cães também pode ser eliminada em pequenas quantidades pelas glândulas lacrimais. Então, ou seja, o fígado elimina isso, né, o excesso de porfirina, mas vai parar lá na saliva, vai parar na lágrima. Na saliva, lembra aqueles pacientes que vocês têm que já pegaram que fica lambendo a patinha e fica tudo manchado? É a porfirina ali também. Então, quando você faz um tratamento nos olhos, você resolve o problema nos olhos. Não resolve o problema da saliva. Então, quem vai resolver o problema da saliva? Vai lá e o nutricionista pode te auxiliar nisso, tá? Ou será que é uma ansiedade do paciente? Muitos pacientes têm o hábito de se lamber por uma questão de ansiedade. Então, ou seja, mas vou tratar a ansiedade ou vou tratar a saliva? Então, pense bem sobre isso.
Beleza. Fatores que aumentam a produção de porfirina. Dieta de alto teor de ferro. Ah, tá bom. Então aí tem o mercado, a Royal Canin, ou melhor, a Rios, alertando que melhora a lágrima ácida. Está relacionada à baixa quantidade de teor de ferro que tem nela. Além do ferro, em baixa concentração, ela tem também ômega 3 na composição. O ômega 3 melhora a fixação da lágrima, então ela escorre menos. Então são esses dois fatores que as rações que falam que melhora essa mancha está relacionada à diminuição da concentração de ferro, aliados ao uso do ômega 3 para melhorar a qualidade de lágrima. Tá? Condições oculares inflamatórias. Quando o paciente tem conjuntivite, blefarite, ceratoconjuntivite, pode aumentar a produção de porfirina lacrimal. Aumentando a produção lacrimal, consequentemente, há uma excreção maior de porfirina. Comprometimento hepático, e é aqui que entra o papel dos nutricionistas. O fígado é um dos órgãos responsáveis pela metabolização das porfirinas. Problemas hepáticos podem resultar no aumento da sua concentração em lágrima. Perfeito? Então, um detalhe importante. Pode ter um desses três fatores ou pode ter um isoladamente. Então, ou seja, não é que o problema está no olho, melhorou o olho, mas não melhorou o processo, que às vezes ele tem alta concentração de ferro na alimentação. Esse animal tem o hábito de comer fígado, por exemplo, aumenta demais a concentração de ferro. O animal tem o hábito de comer carne vermelha tem muita concentração de ferro. Então, tudo isso são vários fatores que podem levar a isso, tá? Vai eliminando um por um ou os três juntos de uma vez, tá? Eu normalmente faço o tratamento nos olhos, foco nos olhos. Quando não dá um resultado favorável, aí a gente entra com orientação nutricional. Eu acabo orientando o cliente a procurar um profissional para fazer as orientações na questão da dieta, tá? Perfeito. E qual que é o papel das porfirinas na lágrima ácida? Então, o termo lágrima ácida não se refere a um pH ácido. De novo, vou enfatizar isso para vocês. Mas sim a coloração avermelhada causada pelo acúmulo e oxidação das porfirinas. Tá? Efeito da oxidação. Quando é exposto à luz solar, então lembra, precisa ter a porfirina por fora e mais a radiação solar para dar a mancha amarronzada, né, escurecida dos pelos, tá? E o pH da lágrima, embora a lágrima de cães seja literalmente alcalina, olha lá, de 7 a 7,4, a presença de infecções bacterianas pode alterar o seu pH e agravar o problema. Perfeito. Mas lembrando, não é a acidez que causa tudo isso. A acidez ficou como o chamado popular, né? Ou seja, ficou popularmente conhecido como lágrima ácida. Perfeito. Lembre em detalhe, excesso de lágrima, úlcera de córnea, blefarite, distiquias, glaucoma, entrópio, silictópio, tudo isso pode aumentar a produção de lágrima. E, portanto, é temporário o problema relacionado ao excesso de lágrima. Todas essas doenças que a gente vai abordar ao longo do curso, mas todas essas doenças causam aumento temporário de lágrima. Então, elimine todas elas. O mais desafiador para o clínico geral é identificar cílio ectópico pela dificuldade que tem de ser observado o cílio ectópico. Uma magnificação de imagem facilita demais para a identificação desses cílios. Aqui, então, a gente já apresentou úlcera de córnea, entrópio, blefarite, principalmente a dacrocitite associada e entrópio de canto medial. Todos esses são os cenários que podem causar aumento de produção de lágrima. Então, está aqui um paciente bem nítido e clássico. Olha aqui a mancha, tudo molhado. E repara, olha esses pontinhos aqui, ó. Tudo isso são distiquias, com uma magnificação um pouco maior. Olha lá, os pelinhos tocando no olho. Os pelinhos tocando no olho, a hora que a gente magnifica, repara, nos dois lados o animalzinho tem distiquias. Isso faz aumentar a produção de lágrima. E como é que eu fecho o diagnóstico? Teste de Schimmer. Faço o teste de Schimmer, lembrando que o teste de Schimmer tem que vir primeiro do que a fluoresceína. Uma vez identificado com o teste de Schimmer aumentado de volume, a gente, está aumentado de volume. Deixo de fazer a fluoresceína?
Não. Mesmo assim, vai lá e pinga a fluoresceína e vê o canal lacrimal, se está funcionando, se o teste de Jones dá positivo ou negativo. Positivo, o teste de Jones, significa o quê? Significa que tem normal o ducto nasolacrimal. Se der negativo, o teste de Jones é sinal de que tem algum problema relacionado ali à obstrução. Tá? Papel da prevenção. O que nós temos que fazer? Uma vez feito o diagnóstico, fez o tratamento e melhorou, agora a gente vai fazer acompanhamento. Esporadicamente, mande os pacientes a retornar. Principalmente na época da seca. Principalmente. Essa é uma doença que acomete o ano inteiro, tá? Mas na época da seca aumenta demais a presença de poeira, a presença de fuligem de cana ou fuligem de queimadas por aí. Então a higienização é o melhor cenário para o paciente que tem uma predisposição. E não deixando de frisar sobre nutrição. Uma nutrição adequada, ela é bem-vinda. Perfeito? Como conclusão, eu acho que é uma doença da nossa rotina clínica. Para o oftalmologista não é tão comum, mas principalmente no banho-tosa. Pessoal que trabalha com banho-tosa, que tem consultório aliado a isso, tem muita procura por conta disso. Então fica aqui a discussão para vocês se informarem e saber a partir de agora como conduzir o caso. Se você tiver a oportunidade, nós vamos falar sobre desobstrução de ducto nas aulas práticas. Tá? Um abraço, gente. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.